nossa roda de conversa e o tema da nossa roda é a educação e sustentabilidade. Queria agradecer a presença de vocês, da Sheila Secom, do Instituto Paulo Freire, Ana Maria Wilheim, do Instituto Acatu, a Mônica Borja, dos 5 Elementos, e a Raquel Trajber, do Instituto Marina Silva. Bom, o que eu acho que é importante também estar colocando que essa roda de conversa ela faz parte de um projeto maior que o CEPEC está coordenando, que é São Paulo, uma cidade sustentável. Né? O que é uma educação para São Paulo, uma cidade sustentável? Mas é que hoje nós não precisamos ficar especificamente pensando em São Paulo numa cidade grande, mas esse projeto faz parte dessa ideia que nós estamos trabalhando e em parceria com o Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS, a Fundação Tite Setúbal e a Rede Nossa São Paulo. E a ideia é que hoje que a gente possa estar conversando em blocos por alguns temas e não vamos ficar restritos a uma educação escolar. Eu acho que é pensar a educação ao longo da vida. A educação brasileira tem muitas questões não resolvidas. Nós não queremos ficar pensando em todas essas questões de um modo muito formalizado, especificamente, mas estar pensando justamente, eu acho que a ideia nossa é assim, pensar quais são os princípios, os valores para uma educação que responda aos novos desafios do século XXI. Acho que esse é o foco e pensar dentro desses novos desafios do século XXI como garantir oportunidades iguais para todas as nossas crianças, jovens, adolescentes e para os adultos também, num país onde existem tantas desigualdades sociais e desigualdades educacionais, né? Bom, então assim, a ideia é que a gente possa estar começando, nós estamos chegando agora da Rio+20, todos nós estivemos lá, pensar um pouco assim, qual foi o papel da Rio+20, o que a Rio+20 trouxe e contribuiu para a educação no Brasil hoje, a Carta da Terra, qual é o papel dessa Carta da Terra, acho que várias mesas abordaram essa questão, né? Então assim, como que a gente pode estar pensando enquanto sociedade civil, contribuições de debates, de discussões que aconteceram durante a Rio+20, né? Os princípios que a Carta da Terra traz provocam um olhar mais amplo no fazer, no dia a dia dentro das escolas, né? Acho que esse papel, o papel da Carta da Terra talvez possa contribuir no ampliar de responsabilidades da escola. Então, não só, muitas vezes no dia a dia, a escola fica muito limitada a abordar aqueles conteúdos e dar conta daquele rol de conhecimento, que já está posto. E quando se traz a Carta da Terra para o dia a dia da escola, a Carta provoca um olhar para o contexto, um olhar para a sociedade onde essa escola está inserida e provoca um repensar do compromisso da escola. Então, para que é que a escola existe? A escola existe para dar conta daqueles conhecimentos pré-acordados, pré-estabelecidos naquele currículo, ou qual a função dessa escola? Né? Qual a função social da escola? Como é a sociedade e para que serve a escola? Qual o sentido daquilo que está sendo ensinado ali? Então, se fala muito em educação e valores, mas eu acho que a Carta da Terra contribui para pensar que valores são esses, o que nós acreditamos enquanto importante de ser transformado na sociedade, essa forma de fazer educação contribui para isso. No meu ponto de vista, a Carta da Terra contribui muito para provocar esse outro olhar a respeito do que é ensinado, do que é aprendido dentro da escola. Mônica, você acha que a Carta da Terra traz respostas para pensar qual é a função da escola? Para que mesmo, como a Sheila estava colocando? Olha, eu queria pôr uma pimenta aqui nessa história, porque eu acho que a Carta da Terra é um documento muito pouco conhecido por adultos, por empresários e por governantes. E eu acho que a gente tem um avanço assim muito grande
da Carta da Terra nas escolas, né? Pelo menos em São Paulo a gente teve um trabalho aí de proliferar, de discutir, de estar dentro. Mas eu falo com muitas pessoas que não sabem que existe esse documento, pessoas que tomam decisões todos os dias. E tem um item lá, por exemplo, que tem que ter espaço, né? Tem que ter respeito a todos os seres do planeta. Porque parece que muitas vezes são só os seres humanos que... Então essas discussões são pequenas coisas, mas quando você... Não, mas todos têm direito, né? Eu acho que a Carta da Terra é um documento que ele tem Então, ela é uma carta de princípios, né, que expressa valores. Falta provavelmente o documento plano de ação, né? Quer dizer, falta aquilo que a Raquel, na Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, trouxe, que é colocar com que os públicos se comprometam e tenham ações relacionadas a ele, né? Então, acho que a Carta da Terra, talvez no âmbito dos adultos e das empresas, seria um documento que, inclusive, o Ethos já trouxe ele, até numa das conferências do Ethos, acho que 2 anos atrás, né, o ano passado, ela foi o tema central da conferência. Ou seja, ele chegou no mundo das corporações, mas todos os documentos de princípios, eles só viram realidade se você der uma outra dimensão para ele, né? Que eu acho que na conferência do Mais 20 agora, a gente também viu isso, né? Quer dizer, se você sai de um processo sem documentos e sem um plano de ação comprometido entre os governos, entre os atores, você fica só na etapa do princípio, na etapa da expressão do desejo, né? Você falou da Rio Mais 20, assim, pensando ainda você, o que você participou, você falou do Ethos, né? Assim, esse foco empresarial que a Mônica falou que não conhece a Carta da Terra e outros documentos, como você acha que esses debates da Rio Mais 20 podem estar ou não contribuíram para o avanço da educação, em termos dos focos de empresários? Então, eu na Rio Mais 20 assisti muito a parte das corporações, né? O Pacto Global e todo esse ambiente corporativo, porque o Acatu, a organização onde eu estou hoje, atua fortemente com este grupo e a gente realmente acredita que grande parte das transformações tem que passar pela forma da produção, né? E eu acompanhei muito essa parte, mas uma das coisas que eu assisti que foi muito bonito foi a mesa do Bernardo Toro com o Boff e a Ana Maria Schindler, onde se discutiu a pedagogia do cuidar, que eu acho que esse é o centro da roda para mim nessa nossa conversa aqui hoje, que é os processos pedagógicos, eles passam por este princípio do cuidar, né? Do cuidar de mim, do cuidar do outro, do cuidar da minha família, da comunidade, do ambiente onde eu estou. E essa mesa foi uma mesa que explorou um pouco metodologicamente como é que é isso, quer dizer, como é que você leva para as relações pedagógicas, para as relações educativas entre adultos, crianças e entre crianças e crianças, a dimensão do cuidado, né? E claro que nessa mesa a gente fica sempre frustrado porque você quer saber mais, né? Mas eu acho que o Bernardo Toro com o Boff estão trabalhando muito nessa direção. E eu acho que essa é uma dimensão que a gente deveria refletir sobre ela, porque acho que aqui está a semente da possibilidade de mudança nas relações. E, Raquel, na Rio Mais 20, aí, pegando esse gancho da Rio Mais 20, eu acho que o cuidar, sem dúvida, tem um eixo muito importante. A gente aqui no SEMPEC está buscando avançar um pouco nessa direção. E os diálogos intergeracionais, porque eu acho que isso também é outra coisa. Nós estamos falando de sustentabilidade, né? Então nós estamos falando das próximas gerações, estamos falando isso. Como é que é isso, né? Então acho que para mim esse é um outro eixo que a gente também está querendo embarcar um pouco de pensar isso. Então, antes de mais nada, eu fico me questionando sobre esse novo termo, né? Educação para a sustentabilidade, né? Tem uma coisa um pouco funcional, assim, que a educação é voltada para isso. E eu sempre fico pensando que deveria ser educação na sustentabilidade, né? E que é educação como um todo, integral, né? E educação mesmo, só que em um mundo sustentável, né? E não para a gente usar como instrumento para chegar nessa sustentabilidade. E os diálogos intergeracionais
fazem parte dessa ética, essa nova ética, né, de preocupação e de realmente cuidar fora do espaço atual e do tempo atual, mas das gerações que ainda nem existem, né? E intergeracionais também, porque a gente traz outras gerações que já existiram e que não estão mais aqui. E com isso, esses diálogos eles ficam voltados para como nós vamos cuidar das bases de sustentação da vida nesse nosso planeta, né? Nem digamos que não seja o planeta vai continuar o seu curso, né? Mas é a biosfera, essa fina camada de vida que tem no planeta e que nós estamos impactando muito fortemente, né? E chegando na Rio+20, a Rio+20 contribuiu muito pouco para esse compromisso intergeracional assim, de memória histórica e de prospecção para o futuro, né, para as futuras gerações, muito pouco. Foi produzido pelos governos um documento, sei lá se o termo é tímido ou um documento completamente vazio, né? Pela sociedade civil tem uma dispersão muito grande, uma dificuldade de se encontrar essas formas dialógicas, né, de se pensar a sociedade e a biosfera, né, de uma forma menos conflituosa, né, e mais comprometida. Acho que quem ganhou nesse espaço foram as corporações, né? E as corporações, porque eles mantiveram a força, né, das corporações na sociedade atual. Eles mostraram a que eles vieram e, na verdade, deveríamos ter sido muito mais críticos a essas corporações, né? Tem umas pesquisas aí que mostram que 170 grandes corporações dominam todo o trabalho no planeta, né? Isso não é justo, né? E a gente teria que mudar muito, mudar as condições de produção, né? E mudar a relação com a ciência. Os cientistas não tiveram o menor diálogo nem com governos, muito menos com as corporações. Enfim, não existiram diálogos, né? As corporações, elas têm um poder gigantesco. E eu acredito que a gente tem que estar dentro delas e fazer a Carta da Terra funcionar dentro delas e trabalhar com a comunidade, com o funcionário com esses documentos que a gente tem. Eu acho muito difícil a gente falar, não vai mais existir as corporações, né? Não, nós vamos ter que modificá-las. Eu penso que a melhor forma você tem que, é óbvio que você também tem que combater e mostrar que faz de errado e tal, mas eu acho que a gente tem oportunidades hoje da sociedade civil compartilhar um conhecimento e um processo de mobilização, de diálogo com as comunidades, com as escolas, junto com as empresas e mostrar para elas como elas podem fazer isso de uma forma justa, humana, honesta, transparente, porque eu acho que esse é o papel que a gente tem da sociedade civil e que a gente atua com comunidade, com escola, o nosso know-how é nesse sentido. E as empresas, hoje elas têm que fazer essa relação com a comunidade. E trazer a Carta da Terra, quando você trabalha numa empresa, trabalha com a comunidade, você também vai trazer isso para dentro da própria empresa. Então, acho que esse é o papel hoje um pouco da sociedade civil, de fazer um pouco essa interlocução, porque a gente não pode ir na Rio+20 e ter dois mundos, duas bolhas, né? A gente é duas bolhas. A bolha da cúpula, eu falo, gente, um com ar-condicionado, comida orgânica, tudo maravilhoso, o outro, sabe, chovendo, tudo molhado, as pessoas passando fome, mas nós ainda estamos
muito distante. Uma vantagem, estava num lugar mais bonito. Sim, mas quando choveu, né? E assim, eu fico pensando no que a Raquel fala, né? Eu gostaria da gente estar na educação, não precisaria ter na sustentabilidade nem pá. Educação já teria que estar incorporando tudo isso, mas infelizmente, né? E eu acho que a gente está no par, a gente vai ter que trabalhar com a educação para construir essa sustentabilidade. Por isso que eu acho que nesse momento talvez seja isso, mas eu gostaria que fosse só educação, a gente falasse só de educação. Então, eu acho que na Rio+20, isso que a Raquel falou, que as corporações tiveram um espaço muito grande, inclusive no documento final, eu acho que assim, nessa transformação que a gente precisa passar, efetivamente a indústria, as empresas precisam efetivamente mudar seu padrão de produção, né? E a gente mudar o nosso padrão de consumo. Então, eu fiquei muito feliz de ver uma quantidade imensa de pessoas do mundo corporativo, no Windsor Barra, né, num espaço frio, cheio de ar-condicionado. Eu dizia assim, a Cúpula da Terra era um lugar quente em todos os sentidos. E o Windsor Barra era um lugar frio em todos os sentidos, onde o discurso racional acontecia e o ar-condicionado era muito frio. E na cúpula era um lugar quente, úmido, mas com muita emoção. Né? E para mim, a mágica é juntar essas duas coisas. Porque a emoção tem que ir para dentro da indústria, e eu acho que os profissionais que trabalham nas empresas querem isso, querem muito isso. Nós na Acatu acabamos de fazer uma série de diálogos com stakeholders para discutir a nossa temática. E antes de tudo, o público que está dentro da empresa é gente, né? Claro. E as pessoas têm as mesmas necessidades e os mesmos sofrimentos. E quando eu estava assistindo na Cúpula dos Povos, o diálogo intergeracional, que foi para mim uma experiência muito, muito forte, muito intensa, de muita emoção, para mim ficou muito claro, e tanto para mim quanto para um colega de outra geração que estava comigo, para nós dois ficou muito claro de que se você não tiver essa emoção dentro das pessoas que estão decidindo nas corporações, a gente seguirá com os riscos de não seguir num caminho de uma transição necessária. Então, eu acho que um dos desafios muito bacanas e muito importantes é que a gente realmente consiga tocar as pessoas que estão dentro das corporações. Ficou muito forte para mim isso que a Raquel falou da dispersão, né? Dessa força, dessa diversidade toda que existe, dessa emoção que você coloca. Né? Na Cúpula dos Povos isso era muito forte, né? Muito evidente e alimentava, né? Muito a gente, mas no momento em que isso era sistematizado e levado para as plenárias, existia um esfriamento, né? Então, dentro do trabalho aí realizado pela segunda Jornada Internacional de Educação Ambiental, nós vivemos isso muito intensamente, né? Nós fizemos 14 círculos de cultura em 2 dias diferentes, tentando colher aí contribuições de todas as pessoas que ali estavam. Tivemos quase 300 pessoas no primeiro dia, que foi o dia que finalizou, num dos dias, foi no segundo dia que finalizamos com a Marina Silva. No primeiro dia tivemos cerca de 170 pessoas, então foi muita gente contribuindo, parando para ficar por 1 hora, refletindo e produzindo ali algo que fosse contribuir para as plenárias. Quando nós chegamos nas plenárias, aquilo que tinha sido proposto foi aprovado em pequenas rodas, e quando foi levado para o todo, não existia votação. Uma plenária que não existia votação, porque tudo aquilo seria resumido, feito uma síntese para um documento final. E o que aconteceu é que os documentos finais não traduziram a riqueza do que foi produzido. Então, claro, nós estamos todos aprendendo nesse processo, mas são processos que, dependendo da forma como são conduzidos, eles desestimulam a participação social, em vez de contribuírem para que isso se amplie. Então, eu fico, assim, eu saí de lá feliz pela diversidade, pela riqueza de movimentos que acontecem, acho que isso preenche, né, a alma,
mas por outro lado com esse sentimento de frustração, dessa riqueza toda e dessa energia toda não ter conseguido se traduzir num documento que pudesse mostrar para o mundo corporativo toda a força, todas as ideias e todas as propostas que a sociedade civil tem para apresentar, né? E fazer de certa forma um contraponto, né? Olha, nós, né, da sociedade acreditamos nisso, estamos propondo isso, estamos reivindicando, buscando construir junto. Eu senti sair com o sentimento de que poderíamos ter feito mais, né?